Muito bem, meu amigo, minha amiga, vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse. Estamos agora no tema o trono e o livro selado. Esse é o tema que nós estamos abordando na meditação aqui com você. O que mais João viu diante do trono? Vamos para o livro de Apocalipse novamente e vamos agora entender o que João vê diante do trono de Deus lá no céu. Já vimos que ele viu uma porta aberta, ele viu 24 anciãos, certo? E esses 24 anciãos, você já ficou sabendo do que se trata. E agora nós vamos ver o que ele viu, além daquilo que nós já apresentamos até o presente momento. Vamos para o verso 5 de Apocalipse, capítulo 4, que diz assim: Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Opa! Agora ele vê uma outra simbologia aqui dentro do santuário celestial. Interessante que o número 7 ele aparece muitas vezes na Bíblia. E aqui nós podemos, criando aí um parênteses, refletir sobre isso. Deus criou o mundo em 7 dias e santifica o 7º dia. Temos 7 igrejas que representam os 7 períodos de tempo da história da igreja cristã, da história de Deus, da igreja de Deus, desde Jesus, na primeira vinda até a sua segunda vinda. E agora vamos entrar aí numa sequência de números 7, significando plenitude. Guarde esse número. Esse número 7 é tão importante que ele tem a ver com uma das mais ricas bênçãos de Deus para mim e para você. Então aqui no santuário terrestre havia um candelabro com 7 lâmpadas, as quais deviam estar sempre acesas. Isso você pode ver em Êxodo 25, 31 a 39. Sendo o número 7 uma figura de totalidade e perfeição, neste contexto se refere ao Espírito de Deus em sua plenitude. Zacarias 4, verso 10, Provérbios 15, verso 3. Assim, a visão revela a presença da Trindade neste capítulo de modo semelhante ao que a gente viu lá no capítulo 1. Ou seja, os 7 Espíritos de Deus nada mais são que a plenitude da atuação do Espírito de Deus, a atuação do Pai, do Filho e do Espírito em todos os momentos da história deste mundo. Quando o homem pecou, Deus não virou as costas para ele. Quando Adão e Eva pecaram, eles pecaram por escolha própria. Eles não tinham nenhuma propensão para o mal. Eles não tinham o pecado no cerne, na carne, como você e eu. Mas eles foram e ficaram próximos demais da árvore do conhecimento do bem e do mal, e primeiramente a mulher tomou do fruto e comeu, e depois deu ao seu esposo. Desde então, você e eu estamos como que rodeando esta árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecemos agora o bem, que gostaríamos de praticar, como diz Paulo, mas também conhecemos o mal, que queremos evitar e não conseguimos. O querer fazer o bem é muito forte dentro de nós, mas o querer fazer as coisas erradas também é. E a gente percebe que existem como que 2 grandes leões brigando dentro do nosso corpo. Um quer fazer o bem, o outro quer praticar o mal. E não fosse a presença do Espírito Santo, nós mesmos nos destruiríamos. Então, precisamos do conhecimento da palavra de Deus. O homem tinha tudo o que precisava para ser feliz. Tudo no jardim do Éden era deles. Deus lhes presenteou. Havia milhões de árvores frutíferas, mas Deus reservou apenas aquela que ele chamou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi justamente ali
que o inimigo de todos os homens, o inimigo de Deus em primeiro plano, Satanás, conseguiu a sua maior vitória. Talvez na nossa vida não tenhamos próximos de nós uma árvore do conhecimento do bem e do mal, mas podemos estar rodeados de tendências pecaminosas e nos é dito que devemos evitar tocar, comer, nos alimentar, principalmente alimentar a mente com essas coisas. Por isso, que Deus te abençoe ricamente e você possa estar preparado para vencer. E te digo mais, a plenitude do Espírito Santo é tão forte e tão impactante que, se você pedir a presença do Espírito Santo na sua vida com fé, lhe será concedido. Agora tem um detalhe, não peça por egoísmo, não peça a presença do Espírito Santo, como alguns o fazem, em busca de reconhecimento público. Infelizmente, com o decorrer dos séculos, o ser humano passou a querer mandar no Espírito Santo. Eu quero este dom, eu quero aquele dom, eu quero dessa forma. Não é assim que funciona. O Espírito Santo é quem escolhe para quem vai dar o dom e quando ele é necessário. Tem dons que foram necessários no início da igreja. Hoje, esses dons não são tão necessários assim. Mas quem decide isso não é você e muito menos eu. Não é a igreja, não é o pastor, não é o líder, não é um membro. É o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, em sua plenitude. E se a gente passa a olhar o Espírito Santo como Deus, a gente vai respeitá-lo como respeita Jesus e o Pai. E vamos entender que podemos pedir o que quisermos, mas nos será concedido aquilo que é para o nosso bem e que será útil para a Igreja de Deus aqui na Terra. O Espírito Santo não distribui dons assim a bel prazer. O grupo lá da igreja de Fraiburgo, os cristãos de lá não estão fazendo nada, então vamos jogar um monte de dom lá para eles. Não é assim. É de acordo com a necessidade que o Espírito Santo percebe a importância da manifestação daquele dom. Caso contrário, você pode pedir e nunca receberá. E se receber, é possível que você esteja sendo enganado, não pelo Espírito Santo, mas pela contrafação criada pelo inimigo de Deus. Aliás, Satanás é especialista em contrafações de todo tipo, e o objetivo dele sempre é enganar, iludir. Mas, graças a Deus que temos a Bíblia, temos a Palavra de Deus, que pode nos esclarecer em todos os detalhes, cada pormenor do que nós precisamos saber para a nossa salvação e para que possamos participar da pregação deste maravilhoso Evangelho da Graça. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.